Capoeira é o jogo do negro de Angola contra o senhor de engenho. O negro escravizado procurou lutar pela sua liberdade e fugiu para a capoeira, que escrita com U significa mata rasteira. E é onde os negros praticavam a dança, jogo, luta. Capoeira, escrita com O, significa uma espécie de cesto que os escravos carregavam na cabeça para vender mercadorias dos engenhos. Quando esses escravos se encontravam, faziam uma espécie de brincadeira, dando pernadas, e as pessoas que viam aquela exibição logo exclamavam: "Olha lá os capoeiras!" A capoeira veio de uma manifestação cultural do sul de Angola, um país africano. Conhecida como Ngolo ou dança da zebra, que é uma luta, dança, em que os guerreiros da comunidade se enfrentavam, disputando a mão da moça que atingira a idade de se casar. Era um ritual feminino que celebrava a passagem da idade adolescente para a adulta. Falando de África, ela é um dos continentes do nosso planeta e foi lá que apareceram os primeiros seres humanos. Na África, o homem aprendeu a forjar o ferro e o cobre para produção de ferramentas. Desenvolveu também
a técnica da operação cesariana para o nascimento de bebês. O conhecimento dos povos africanos é tão rico que lá foram encontrados os primeiros centros universitários e culturais. E é na África que se localiza o país chamado Egito, onde se encontram as famosas pirâmides. E foi a partir da África que o ser humano se espalhou pelo mundo. Eis um exemplo deste conhecimento. Quando havia um problema importante a ser resolvido na comunidade, as pessoas mais velhas, para pensarem a respeito da melhor solução e apresentarem às outras pessoas, tocavam o lungungu, que é o antepassado do berimbau. No Brasil, acabou virando gunga, um dos nomes de um dos 3 berimbaus utilizados nas rodas de capoeira Angola. O gunga é o berimbau que comanda a roda de capoeira Angola e seu toque é o São Bento pequeno. Temos outros 2 berimbaus, o médio, cujo toque é São Bento grande amarrado, e o outro berimbau é o viola. Seu toque é denominado de São Bento grande. Além disso, o berimbau viola faz muitos improvisos e por isso é chamado de berimbau moleque, que é uma palavra africana. O berimbau viola é comparado também com o orixá Exu. O ritmo e a harmonia da bateria são essenciais para a prática da capoeira, pois o controle de ritmo é fundamental para manter o controle do jogo, evitando excessos, fazendo com que a capoeira Angola, apesar de luta violenta, possa ser brincada e vadiada por seus praticantes. Além dos berimbaus, são utilizados instrumentos de percussão como o pandeiro, o reco-reco, o agogô e o atabaque. Faz parte do berimbau o cachixi, que é uma outra palavra africana e significa palma da mão. Os países europeus enriqueceram através de uma relação comercial que se resumia no tráfico de mercadorias preciosas. Infelizmente, os negros eram uma dessas mercadorias. Arrancados da África e vendidos muitas vezes aos europeus por outros negros, trabalharam intensamente nas colônias mercantilistas, sem direito a nada, sob um regime brutal e desumano, conhecido como escravidão. Os negros eram agrupados em senzalas, vigiados constantemente e tratados como animais. Apesar da brutalidade
com que foram retirados da África, das péssimas condições em que viajaram, dos maus tratos, subnutrição e todo tipo de adversidades, os negros resistiram e nunca deixaram de lutar por uma vida melhor. O longo processo de escravidão negra e indígena ocorrida no Brasil fez com que culturas antes separadas pelo Oceano Atlântico se aproximassem, consolidando e sintetizando o que podemos chamar de cultura brasileira. Com esse olhar, podemos ver a questão da religiosidade. Xangô, o rei de Oió. Xangô, o rei de Oió. O Exu é mensageiro. O Molucinho. Os negros escravizados, principalmente das regiões de Angola, Benim e Nigéria, trouxeram os elementos de culto aos orixás. Para fugir da perseguição dos senhores brancos, que não admitiam os cultos africanos, os negros usaram uma estratégia interessante. Os orixás foram correlacionados aos santos católicos e quando é comemorado o Dia dos Santos Católicos, também se comemora o dos orixás. Quando rezavam para Santo Antônio, padroeiro do exército, estavam cultuando Ogum, senhor do ferro e da guerra. São Bento seria mais um dos sincretismos. Na religião católica, é um santo agregador e protege de picada de animais peçonhentos, como a cobra. Os capoeiras são também comparados a uma cobra, e na roda da capoeira, as músicas fazem menção à invocação de São Bento para proteger da picada da cobra. O som do cachixi pode se assemelhar ao guizo de uma cobra cascavel. Eu vinha no caminho, uma cobra me mordeu. Meu veneno foi mais forte, oi, ai, foi a cobra que morreu. Essa cobra que morre, ela é perigosa. Essa cobra que morre. Orixás são os guardiões da terra e da natureza, e por extensão dos seres humanos. Assim, é possível compreender por que cada ser humano é cuidado por um orixá. Afinal, a humanidade pertence à natureza. Um mito interessante sobre os orixás é aquele que conta como Iemanjá criou a lua.
O sol estava cansado de tanto brilhar. A noite não existia. Os orixás, preocupados com a situação dos seres humanos, vivendo sob a luz do sol, fizeram uma reunião. Tocaram o berimbau gunga e Iemanjá recebeu a missão de encontrar a melhor solução para o problema. Ela então guardou alguns raios de sol debaixo da saia e quando esses raios já estavam frios, ela disse ao sol que ele poderia descansar, porque ela tinha criado a lua, feita dos raios mais frios, que brilharia durante a noite enquanto o sol estivesse descansando. E assim, a humanidade ganhou a lua. Os orixás estão ligados aos elementos da natureza: fogo, ar, terra e água. Esses, por sua vez, estão presentes no ser humano. Cria-se uma identificação entre orixá e humano, elo que ajuda a modelar sua personalidade, seu caráter e sua vida na Terra. Assim como a capoeira e o candomblé, o samba de roda também é uma herança africana. O samba de roda é uma confraternização que ocorre após a roda de capoeira Angola. O samba de roda pode-se dizer que é uma adaptação do semba africano, que significa umbigada. O semba veio a se transformar em samba aqui no Brasil. Durante o Império, no Rio de Janeiro, a capital do Brasil, surgem as maltas, que eram grupos organizados de capoeiras, que no século XIX tiveram um papel político muito importante, dividindo o Rio de Janeiro em várias freguesias. As maltas eram verdadeiros cabos eleitorais de políticos e tinham também algum tipo de proteção de setores do Estado, como a polícia. Rio de Janeiro, do negro escravizado, sentiu o poder do negro organizado. Rio de Janeiro, do negro escravizado, sentiu o poder do negro organizado. As maltas mais famosas foram a Flor da Gente,
Anagoa e a Guaiamum. Os governantes queriam acabar com as maltas e, para isso, inclusive, levaram muitos dos seus membros para a Guerra do Paraguai, além, é claro, dos castigos e chibatadas às quais os membros eram condenados. A Guerra do Paraguai foi travada entre a chamada Tríplice Aliança, formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Na Guerra do Paraguai, temos a presença importante dos capoeiras na conquista da fortaleza de Humaitá. Fortaleza esta criada pelo exército paraguaio para controlar o fluxo de navegações na região do Rio da Prata e defender a capital Assunção de possíveis invasões estrangeiras. A fortaleza de Humaitá era o ponto estratégico mais importante do território paraguaio. Destaca-se nesse conflito o papel dos capoeiras nas frentes de batalha, sendo recrutados obrigatoriamente das maltas do Rio de Janeiro, de Salvador e outras regiões do país. Não possuíam armas para combater seus inimigos paraguaios, pois sua evidente insatisfação para com o Império Brasileiro, que deixava a grande maioria de seus irmãos negros na miséria, não trazia a confiança devida para que fossem disponibilizados armamentos de guerra a eles, pois o efeito poderia ser uma guerra contra o próprio Império Brasileiro. No entanto, foi com a capoeira que vários desses negros se armaram para o combate e, com atos de bravura, colaboraram em várias batalhas do Exército Brasileiro, como, por exemplo, a vitória da Tríplice Aliança na Batalha de Humaitá, onde a fortaleza foi invadida e completamente tomada com a participação ativa dos negros capoeiras, sendo esse episódio de fundamental importância para o desfecho da Guerra do Paraguai. Outra forma de resistência foram os quilombos. Aqui no Brasil, o quilombo mais famoso foi o de Palmares, que primeiramente foi comandado por Ganga Zumba e posteriormente por Zumbi. Hoje em dia, o Quilombo de Palmares está localizado na Serra da Barriga, em Alagoas. O Quilombo de Palmares é o mais famoso porque significou mais do que um movimento de resistência contra a escravidão e luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Primeiro líder do Quilombo dos Palmares, Ganga Zumba, ou Grande Senhor, governou entre 1670 e 1678, sendo sucedido por Zumbi.
Ganga Zumba, em 1678, decidiu negociar uma paz duradoura com os brancos, em um acordo proposto pelo governador de Pernambuco, Pedro de Almeida, que dizia que os negros e índios nascidos em Palmares se tornariam livres e os que fossem fugidos deveriam voltar a seus donos. Zumbi e a maioria do povo do Quilombo não acreditaram na paz dos brancos. Para eles, não se tratava somente de viver livres, mas de libertar os ainda escravos. Desse modo, eles não concordaram com a paz proposta. Dizem que Ganga Zumba foi envenenado. Zumbi assumiu o poder lutando arduamente até o dia 20 de novembro de 1695 para defender os ideais do Quilombo de Palmares. Por causa de sua resistência à escravidão e luta pela libertação de seus pares, Zumbi torna-se referência nacional pela luta contra o preconceito, racismo e discriminação. Em muitas cidades do Brasil, o dia de sua morte, Dia da Consciência Negra, é feriado municipal. Esta data é marcada também como protesto ao 13 de maio. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a lei que estabelecia o fim do regime escravista no Brasil. Esta lei da abolição da escravatura é conhecida como Lei Áurea. A data foi precedida por muita luta e resistência da população africana e seus descendentes no país, dos abolicionistas e dos que se sensibilizaram com a causa negra. Yeah! Dona Isabel, que história é essa? Dona Isabel, que história é essa? De ter feito a abolição, de ser princesa boazinha, que acabou com a escravidão. Um outro momento sobre a trajetória dos afrodescendentes no Brasil se concentra nas décadas de 1930 e 1940. Em novembro de 1930, Getúlio Vargas assumiu a presidência da República. Foi nesse período que surgiu a capoeira regional e a denominação de capoeira Angola. Mestre Bimba cria a capoeira regional na Bahia em 1937. Mestre Pastinha cria o primeiro centro de capoeira Angola em 1941, também na Bahia.
Bimba coloca elementos de artes marciais dentro da capoeira, como, por exemplo, judô e karatê. Enquanto Pastinha tenta preservar os elementos tradicionais da capoeira, aquela criada pelos negros escravizados. Até esse momento, a capoeira sempre tinha sido combatida, considerado um crime desde 1890 no Código Penal brasileiro. A mobilização da época se baseava na necessidade de retirá-la dessa situação, tentando legitimá-la como um elemento de identidade nacional, porém com duas vias, uma calcada na modificação interna, a capoeira regional, e a outra na manutenção da tradição, a capoeira Angola. Uma outra lei bastante importante é a Lei Federal número 10.639 de 2003, que foi assinada pelo presidente Lula e que obriga todas as escolas de ensino básico a ensinar história da África e da cultura afro-brasileira. Esta lei é importante porque com ela será possível entender melhor a história do Brasil e a importância do povo negro na construção do nosso país. E por falar em discriminação, é bom lembrar também de uma outra lei que foi assinada pelo presidente Fernando Henrique em 24 de abril de 2002. A Lei 10.436, que reconhece a Libras, língua brasileira de sinais, como meio legal de comunicação e expressão, e obrigou a inclusão da disciplina Libras nos cursos de formação docente, através do Decreto Federal 5.626 de 2005. Isto significa que as pessoas com surdez poderão ser melhor incluídas na sociedade. A capoeira, que era um crime no século XIX, se transformou em cultura a partir do século XX. Assim, a Universidade Federal de Uberlândia, que se localiza no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, foi a primeira universidade brasileira a conceder um diploma de doutor honoris causa a um mestre de capoeira Angola. O mestre João Pequeno, de Pastinha, recebeu esta honraria em 18 de dezembro de 2003 e no dia 19 recebeu a medalha da Ordem do Mérito Cultural em Brasília, Distrito Federal, tornando-se assim um comendador da República. O mestre Bimba também recebeu um diploma da Universidade Federal da Bahia, mas somente depois que ele já estava morto. O mestre João Grande, também discípulo do mestre Pastinha, como o mestre João Pequeno, foi o primeiro mestre de capoeira a receber esse tipo de graduação no mundo. No entanto, esse fato ocorreu em uma universidade estrangeira, nos Estados Unidos. Isso ocorreu em 1995. Olha quem é esse homem, olha quem é esse homem, que se chama João,
foi aluno de Pastinha, primeira consagração. Ele é pequeno, ele é grande, dentro do seu coração. Ele traz... Mestre João Pequeno é atualmente o capoeira mais velho em atividade no mundo, aos 91 anos de idade, sendo o último elo de ligação entre o passado e o presente. Assim, o mestre João Pequeno pode ser considerado um griot, guardião do conhecimento. Mestre João Pequeno nasceu com o nome de João Pereira dos Santos, no interior da Bahia, em Araci, em 27 de dezembro de 1917. Filho de Dona Maria Clemência de Jesus e de Dom Maximiliano Pereira dos Santos. Eu nasci no interior da Bahia, Araci. Araci fica pra lá de Serrinha. É quem vai de Serrinha para o Tucano. A minha mente, eu queria ser valentão. Brigar com 1, 2, 3 ou mais que aparecesse. Como o Besouro Preto, Santa Amaro, ele era primo de meu pai. E eu ouvia falar no Besouro Preto. E eu também queria ser valentão, mas eu queria ser um valentão que batesse em todo mundo que aparecesse e fosse vencedor. E eu via dizer que tinha lutas que batia nas pessoas sem precisar pegar. Quando eu vi a capoeira, eu disse, essa tá boa. João se registrou no Centro Esportivo de Capoeira Angola do mestre Pastinha. Depois que o mestre Pastinha morreu, João abriu a academia no Forte de Santo Antônio, além do Carmo. Pastinha morreu ontem, teve gente que chorou. Pastinha morreu ontem, teve gente que chorou. No mundo da casa. Mestre Valdemar construiu e manteve um barracão de madeira coberto de palha no bairro da Liberdade, onde se praticava, aprendia e ensinava capoeira, reunindo grande público, principalmente aos domingos. Pode? Visitavam o barracão capoeiristas, artistas, pesquisadores, pessoas da comunidade local e estrangeiras. O barracão do mestre Valdemar foi extremamente importante na história da capoeira, por constituir um reduto desta tradição na Bahia, em um momento em que se buscavam formas de legitimá-la como expressão artística e cultural afrodescendente e sair da criminalidade, a qual sempre foi subjugada. Um outro toque importante é chamado de cavalaria. Imitando o som do galope dos cavalos, o berimbau anunciava
a chegada da polícia. Assim, o jogo ficava na farsa, punhais e navalhas eram escondidos até que a polícia fosse embora. Um outro herói da capoeira é o conhecido Besouro Preto. A história de sua morte, causada pela faca de Araticum, é cheia de mistérios. O Araticum é uma árvore da família das ananáceas. Um dos tipos de Araticum é o Araticum bravo. Talvez seja esse que tenha matado o famoso capoeira Besouro Preto ou Besouro de Maracangalha. Conta a lenda que Besouro era muito destemido e chegava a bater num batalhão inteiro de polícia. A lenda conta também que Besouro tinha poderes mágicos. Alguns dizem que ele tinha, na verdade, parte com o diabo. Besouro, na hora da sua morte, abriu a boca e falou: adeus, Bahia, Feira de Santana. Esses poderes faziam com que Besouro, ao ser perseguido pelos policiais, fugisse em campo aberto. Seu corpo não podia ser atingido pelas balas e, de repente, ele se transformava num toco de árvore. Desse modo, a polícia não sabia a quem perseguir. Assim, vamos encerrando a leitura do livro A Capoeira Angola, uma pequena enciclopédia da cultura afro-brasileira na escola. Relembrando que mesmo tendo vivido em condições desumanas e desprovidos do uso de qualquer tipo de arma, os negros escravizados no Brasil colônia contavam apenas com o próprio corpo para a defesa pessoal. Imitando animais e agrupando os conhecimentos culturais trazidos da Mãe África, a capoeira foi criada para lutar a qualquer custo pelo direito à vida. Em 15 de julho de 2008, a capoeira foi considerada patrimônio imaterial da cultura brasileira. Aconteceu no mês de maio. A prova dessa mentira é que da miséria eu não saio. Viva 20 de novembro, momento pra se lembrar. Não vejo em 13 de maio nada pra comemorar. Muito tempo se passaram e o negro sempre a lutar.